Olá, hoje é o primeiro vídeo que eu faço de perguntas e respostas. Eu recebo muitas perguntas por e-mail, através dos comentários da própria linha dos vídeos do YouTube, e eu decidi responder porque a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, né? Então, a primeira pergunta vem eu vou ter que ir meio que colando aqui, é da Silvana. Ela pergunta o seguinte: é possível tornar-se um massoterapeuta competente mesmo sem nunca ter tido conhecimento ou qualquer qualificação na área da saúde? Ou seja, qualquer pessoa pode tornar-se um massoterapeuta? E a resposta, Silvana, é sim. Qualquer um pode se tornar massoterapeuta competente mesmo sem ser da área da saúde. E eu vou contar aqui um exemplo de um amigo. Ele tem como formação música, então ele tem formação em música, ele é saxofonista, e durante um tempo ele quis trabalhar com massagem, e ele foi, na minha opinião, até a época que eu estava conhecendo, um dos meus melhores alunos. Isso acontece porque na massagem existe um ritmo, e o ritmo dele, eu acho que pelo fato de ser músico, pelo fato de ser muito... ele ia muito fundo na matéria, então ele estudava muito, ele tinha um livrinho na qual ele anotava, era um livrinho pequenininho assim, ele anotava todas as coisas, tudo que você falava, era um livrinho bem para leitura. Ele falou: eu tô no ônibus, eu tô lendo, eu tô no ponto de ônibus, eu tô lendo. Eu vou fazer em alguém, eu vou lá, consulto, olho, estudo e vejo o que eu posso fazer nessa pessoa. Isso é a parte teórica dele, que ele ia muito a fundo. A parte prática, ele tinha um ritmo, a massagem tem um ritmo. O legal da massagem é você não ficar indo muito rápido nem muito devagar. Você pode ir muito rápido desde que você mantenha essa velocidade a massagem inteira, e você pode ir muito devagar desde que você mantenha essa velocidade a massagem inteira também. E por ele fato de ele ser músico, ele tinha um ritmo muito bem estabelecido na cabeça dele, e ele conseguia responder isso para os dedos. Ou seja, era uma massagem muito boa de receber, porque ela era bem ritmada e com o conhecimento dele. Ou seja, um cara com formação em música conseguiu se tornar um grande massoterapeuta. Depende muito mais de você, da sua aplicação e da sua força de vontade. A próxima pergunta é da Maria Edilene Gomes, que ela pergunta: quanto poderei cobrar pelas massagens? E também da Deise Freire: boa tarde, minha dúvida é sobre quanto cobrar, porque existe uma concorrência muito grande perto de onde moro. Sei que a importância e o valor de uma massagem para o bem-estar. Não, perdão. Sei bem a importância e o valor de uma massagem para o bem-estar. Muito obrigada. Então, Maria Edilene e Daisy. O cobrar, ele exige alguns fatores. Então são eles: o local que você está. Então, se você estiver num salão de beleza, ou numa clínica, ou num spa, cada um vai ter um valor. Se você estiver num salão de beleza muito nobre, num bairro muito nobre, o valor vai ser maior. Se você estiver numa clínica, num bairro mais afastado, mais próximo de uma região de baixa renda, o valor vai ser menor. A minha dica, que eu acho que é a dica mais simples que tem, é você ligar para as pessoas, para as clínicas, para os spas e para os salões de beleza, ou onde ofereça esse serviço, próximo da onde você vai montar o seu, e perguntar os valores. Se você puder visitá-los, é melhor ainda. E quando você faz isso, você consegue estabelecer uma base, e você sabe que daquela base você pode cobrar um pouco a mais ou um pouco a menos. Isso é o que dá certo. O que não dá muito certo é quando você cobra muito a mais ou muito a menos, tá? Uma outra coisa que as pessoas, tem gente que acaba fazendo o preço muito mais baixo, daí essa pessoa, ela tende a quebrar, ela tende a sair do mercado. Então, se você cobrar muito abaixo, vai sair do mercado. E o legal, se você fizer essa pesquisa, imagine que você tem 5 pessoas e 5 cobram 10. Ou melhor, você tem 5 pessoas e 4 cobram 10 e uma cobra 5. Se você for concorrer com a de 5, talvez você vá quebrar. Fica na de 10, você pode cobrar 9, você pode cobrar 11, mas fica próximo da de 10, que você tem uma chance grande de você se manter no mercado. Agora, o mais importante é, você tem que ser boa, você tem que ser uma excelente profissional. Você tem que promover um ambiente adequado,
uma sala bem organizada, uma sala bem limpa. Você tem que ser limpo, você tem que ficar bem tranquilo, cultivar a sua saúde para conseguir passar essa saúde, esse bem-estar para o seu paciente e também, não esquecer do mais importante, saber fazer uma massagem excelente, uma massagem que eu chamo de destruidora, aquela que a pessoa deita e fala, nossa, eu paguei X reais e esse valor valeu cada centavo, tá? Quando a massagem é bem feita ou quando qualquer coisa que você recebe é bem feita, você vê que vale a pena pagar o preço e se você tiver condição, você vai pagando o preço e assim por diante, ok? Próxima pergunta. A próxima pergunta é do Odirley. Onde encontrar um curso de qualidade? E um curso de qualidade pode ser ministrado somente aos finais de semana? Grato, Odirley Costa. Odirley, muito obrigado pela sua pergunta. E sim, um curso de qualidade, na minha opinião, eu acho que essa pergunta, mais pessoas fizeram a pergunta também. Eu não vou lembrar agora, mas já me perguntaram sobre como escolher um curso de qualidade. Eu vou responder tudo aqui. Para você achar um curso de qualidade, na minha opinião, o mais importante é você saber quem vai dar a aula. Primeiro ponto. Se por um acaso você liga para alguma empresa que trabalha com cursos e ela não te fala o nome do professor, eu fico com o pé atrás, porque eu não sei se vai ser o professor bom ou se vai ser um recém-formado, um iniciante, ok? Por outro lado também, o iniciante tem que começar de alguma forma, também não é ruim se você fizer, mas eu prefiro escolher sempre os cursos baseados no professor, em quem vai dar a aula, ponto final. Se tiver um local bom, melhor. Se tiver um local ruim, não tem o que fazer, né? Eu acho que a pessoa acaba fazendo o curso ser bom. E em relação também, procuro ver a carga horária e quantos alunos tem. Tem cursos que tem carga horária muito alta, porém eles colocam 30, 40 alunos na sala e o professor não consegue dar atenção para todo mundo. Alguns outros cursos são mais curtos, ok? E acabam colocando poucos alunos, e aí você acaba conseguindo fazer toda a demanda. Uma outra dica importantíssima que eu gosto muito é você ver o que tem no curso, qual que é o conteúdo do curso, quais são os itens que ele vai abordar. Tá? Olha, ele vai abordar o item A, B, C, D e E, ok, são uns 20 itens, por exemplo. E daí você vê que 20 itens tem carga horária de 30 horas para 20 pessoas. Aí você faz uma conta, bom, eu acho que pode ser que dê certo. Aí depois você vê um outro curso com o mesmo nome e tem lá 25 técnicas e a carga horária a mesma e a quantidade de alunos a mesma. Você fala, pô, esse curso aqui ele tem muito mais carga horária. Será que isso é bom ou isso é ruim? Isso pode ser bom porque você vai aprender mais. Por outro lado, pode ser que todo o conteúdo que ela passe seja muito superficial. Então você tem que escolher o que você quer fazer baseado nisso. Minha sugestão, se o professor for bom, se o professor for qualificado, ele não vai queimar o nome dele para dar o curso em qualquer lugar. Ele só vai dar o curso se tiver dentro das condições dele, ok? Essa é a minha sugestão. E se pode ser ministrado no final de semana, sim, se tiver poucos alunos e se tiver um conteúdo bem breve, bem adequado para aquilo e que sobre tempo para fazer parte prática. Perfeito. A próxima pergunta é da Maria. Ela pergunta: qual o símbolo ou o logo oficial da massoterapia? Então a massoterapia ela é uma profissão não regulamentada. Por isso que qualquer pessoa pode se tornar massoterapeuta. Isso tem um lado bom, que você consegue ampliar o mercado, e você tem um lado ruim, que algumas pessoas que se entram no mercado não são tão... como que eu posso dizer? Elas não são tão... não é a qualificação, porque a técnica você aprende. Elas não têm muita ética, alguma coisa por aqui. Elas não são muito boas naquilo que fazem, enfim. E a vantagem de você ter um conselho é que você vai ter uma regulamentação e só vai poder ser massoterapeuta quem fizer um curso, eu acho que é de 1.200 horas e no mínimo de 1 ano e meio. Se não me engano é isso, mas eu posso estar errado. Essa é uma vantagem. Eu sou fisioterapeuta. E na minha opinião, eu pessoalmente, em relação ao meu conselho,
Tá? Então, para ser fisioterapeuta, você tem que ter feito uma faculdade, que eu acho que são 4 anos e 5.000 horas, aulas, não lembro a carga horária agora. Esse é o legal, então só pode ser fisioterapeuta quem faz a faculdade. O lado ruim é que você tem que pagar todos os anos um conselho, tá? Não é muito barato. Se você não pagar um conselho, você não pode exercer a sua profissão. Ou seja, se eu tiver em débito com o conselho, eu teoricamente não posso ser fisioterapeuta. Ou seja, o que o massoterapeuta quer é ter um conselho, uma regulamentação, mas ele também tem que saber que ele vai ser obrigado, por lei, a pagar anualmente um conselho de massoterapia, um conselho regional, federal, e querendo ou não querendo, você vai ser obrigado a pagar, tá? Então, e em relação ao logo, não existe logo porque não existe conselho. A partir do momento que existir um conselho, vai existir um logotipo oficial. A próxima pergunta é da Sara, e ela diz: como posso passar confiança e ter confiança no trabalho de massoterapeuta se apenas fiz o curso básico de Quick e não tenho maiores conhecimentos de anatomia e fisiologia, por exemplo? Muito bom, Sara. Você pode passar confiança tendo confiança. Eu sempre falo isso, a massagem ela é experiência. Para você ser um bom massagista, você não precisa necessariamente ter conhecimentos avançados em anatomia. É óbvio que se você tiver em anatomia, em fisiologia, é melhor. Mas se você não tiver e for uma excelente massoterapeuta, não vai ter problema. Próxima pergunta é da Karina. Olá, tudo bem? Minha maior dúvida é como me lançar no mercado. Moro no interior do Paraná e por aqui massagem é só estética. Terapêutica quase ninguém conhece. Eu gostaria muito de trabalhar na área terapêutica, mas não sei direito como começar. Devo investir em propagandas ou parcerias com salão de beleza? Essa é a primeira pergunta. Desde já agradeço suas dicas. Te acompanho no YouTube e Facebook e adoro suas dicas e conselhos. Muito obrigado, Karina. Então a sua pergunta foi se gostaria de trabalhar na área terapêutica. Então assista ao vídeo que eu fiz chamado Os 4 Pilares da Massagem, tá? E nele eu falo que se você tiver só o pilar da terapêutica, realmente vai faltar um pouquinho para você. Seria legal você ter todas e quando você tiver muita experiência, você pode direcionar para aquilo que você quer. Mas o ideal no começo é você ter os 4 pilares da massagem. Em relação à sua dica, se você deve investir em propagandas ou parcerias com salão de beleza, não existe uma regra, é propaganda. Eu conheço uma menina que se formou em massoterapia, inclusive no curso técnico, e foi trabalhar em um salão de beleza muito famoso em Campinas. Ela rapidamente encheu a clínica dela, encheu os horários, né? E tá lá até hoje, não, depois ela saiu, mas enfim, enquanto ela estava lá, a clínica estava lotada, o horário dela estava lotado, ela estava cheia de pacientes todos os dias, lógico, muito mais quinta, sexta e sábado, e muito menos terça e quarta. E já tive uma outra amiga, uma outra aluna especificamente, que ela investiu, eu acho que foi R$ 20 no Facebook. A irmã dela é publicitária, fez um anúncio no Facebook, esse quadradinho que fica do lado do Facebook lá, fez um anúncio, com apenas R$ 20 ela conseguiu 4 pacientes, que para ela era o suficiente para conseguir manter a clínica rodando. E para ela isso deu muita segurança, porque se ela investindo apenas R$ 20 deu certo, mesmo se ela investisse 100, ia vir muito mais gente, né? Então não existe uma regra. Minha sugestão é que você faça, erre rápido e erre pouco. Vai investir? Coloca R$ 20 no anúncio, coloca R$ 10 no anúncio. Deu retorno? Não deu? Vamos para a próxima, vai tentando, tá? Em salão de beleza também. Ficou num salão 3 meses, não veio ninguém? Vai para o outro, até a hora que você se encontrar, ok? A hora que você se encontrar é tranquilo. E a Priscila faz a seguinte pergunta: que tipos de problemas físicos o massoterapeuta pode adquirir com o passar dos anos? Por exemplo, postural, articular. E qual a melhor maneira de preveni-los? Priscila, ótima pergunta, muito obrigado. Então, o massoterapeuta ele pode ter problema nas mãos, aqui nos ombros, na lombar, nas pernas, ou seja, qualquer lugar, depende da massagem que você faz, mas o mais importante, se você souber trabalhar com segurança, ou seja, ao invés de fazer a massagem parado, você dobrar o joelho, você
não se inclinar reto, não inclinar e torcer a coluna, que isso é muito ruim. Fizer um trabalho com uma postura legal o tempo inteiro, você já vai prevenir um pouco a sua coluna. A sua coluna, o braço, tudo. Uma outra coisa é o seguinte, você precisa fazer atividade física. A massagem não é uma atividade tranquila, é uma atividade até que difícil, até que ela exige bastante do físico. O que você tem que fazer é que um professor meu fazia, do professor de academia. Ele dava por semana 20 aulas, na qual ele tinha que realmente fazer o exercício. Então, seja numa aula de spinning, ele tinha que realmente pedalar. Numa aula de body pump, que ele dava esse sistema, ele tinha que realmente fazer o agachamento, fazer o bíceps, ele tinha que fazer tudo. E para ele conseguir dar essas aulas, ele tinha que fazer muita musculação. Na nossa cabeça isso parece estranho, mas é a mais pura verdade e é o mais certo. Você tem que fortalecer o seu corpo proporcional ao que você utiliza ele. Se você utiliza o seu corpo só para ficar no computador, um pouquinho de musculação, de alongamento já resolve. Se você utiliza para fazer massagem, um pouco mais de musculação e alongamento também é necessário. E se você utiliza para fazer atividades que exigem muita força, um exemplo que vem na minha cabeça seria os pedreiros, né? O cara tem que quebrar parede, pegar tijolo. Ele deveria fazer muito exercício e muito alongamento. Eu sei que não tem condição, que não tem estrutura e acaba não fazendo tanto, mas seria muito legal se eles fizessem para justamente, quando ficarem mais velhos, não sentirem dores. Acabaram essas perguntas. Se você tem alguma pergunta, pode mandar ou aqui embaixo, ou no meu e-mail, ou em qualquer lugar, em qualquer um dos meus sites, que eu vou responder, vou juntar algumas e vou responder um vídeo aqui também. É isso aí, muito obrigado, um abraço e sucesso!